Bom, boa tarde. Eu sou o Marcelo Leite, junto com o Cristiano Ferreira, meu parceiro. Nós fizemos O Tempo e a Fúria, que é uma música que retrata um pouco da Fortaleza antiga, de como era Fortaleza na década de 40, década de 50. E, primeiramente, eu fico muito honrado de poder a nossa música estar servindo como base para o trabalho de vocês aí da FANO, do Júnior Araújo, que me procurou e pediu para falar um pouco sobre essa música. Ele me mandou algumas perguntas por e-mail e eu vou tentar explicar algumas coisas que ele tem falando lá na letra e de como surgiu a ideia da música. Primeiramente, a música surgiu com a ideia de ser instrumental. Eu criei uma melodia, um choro, onde retratava um pouco a ideia da música da década de 30, 40, 50. E sentado com um parceiro Cristiano, a gente teve a ideia de letrar isso. E aí a gente, vamos letrar falando da nossa cidade, falando de Fortaleza. E a gente tentou, o nome é bem sugestivo, o nome é O Tempo e a Fúria, para mostrar um pouco realmente o que o tempo fez com Fortaleza dessas décadas passadas e hoje em dia. E principalmente na parte, não só na parte arquitetônica, na parte social, cultural da cidade, mas na forma de fazer música, que mudou muito dessas décadas para cá. Então, assim, algumas perguntas que ele me fez lá por e-mail, uma era o que tinha lá na letra, que por que Pedro Pessoa? Na verdade, a gente partiu desse ponto, de criar um personagem, Pedro Pessoa. Algumas pessoas mais chegadas perguntou, existiu Pedro Pessoa? Não. A gente criou esse fio condutor, que era o personagem principal da música, onde ele passava por esses pontos de Fortaleza, circulava entre essas pessoas dessas décadas, e a gente quis chamar ele de Pedro Pessoa, sem nem nada tão especial. Então é o fio condutor da música, é esse personagem, o Pedro Pessoa. Outra pergunta que ele fez é, o que é Aloysio Macaúba? Bom, Aloysio é uma pessoa, Macaúba é outro, e na música é Aloysio, Macaúba e Ventura. Na verdade são três músicos cearenses que tocavam nessa década. O seu Aloysio era um pandeirista que já nos deixou há algum tempo, já há cerca de 5 anos, um senhor que estava sempre nas rodas de choro, nas músicas, na boemia de Fortaleza. O seu Aloysio era um. Macaúba é um grande bandolinista aqui do nosso estado, que graças a Deus ainda está entre nós, tocando aí seu bandolim, e também conviveu nessas décadas com esse pessoal do choro, da boemia. E o seu Ventura, Pedro Ventura, também já é um senhor violão de 7 cordas e que continua entre nós ainda e conviveu. Então, assim, a gente fala que o Pedro Pessoa passava por conhecer essas pessoas todas, tanto o Aloysio, como o Macaúba, como o Pedro Ventura e outros mais, como diz a letra. E na outra pergunta, por que seria na pensão do Zé Tatá e o prédio onde localizava? Bem, a pensão do Zé Tatá ficava ali no centro da cidade, era realmente chamava pensão do Zé Tatá, mas era uma espécie de um bordel, e o Zé Tatá era um homossexual dos moldes do Rio, Madame Satã. Madame Satã, alguém talvez seja mais popular entre nós, que era um dono de um cabaré lá no Rio de Janeiro, e que era um homem bem forte, homossexual, mas que defendia lá o seu comércio, defendia as suas meninas do cabaré com golpes de capoeira, se alguém fosse um pouco mais atrevido. E o Zé Tatá também era mais ou menos nesses moldes, só que era a Madame Satã cearense. E ele tinha lá esse prédio onde frequentava a pensão dele, que tinha tanto a parte de almoço, jantar, o pessoal ia para lá para tomar uma cerveja, tomar uma cachaça, e servia também de cabaré das meninas. Ele tinha lá umas colegas que faziam esse trabalho lá. Então era a pensão do Zé Tatá. E o que é PR9? PR9 era uma rádio que existia aqui em Fortaleza nessas décadas e que talvez fosse a Globo de hoje em dia, só que na versão rádio,
e que esses cantores, esses artistas, esses boêmios estavam sempre lá, cadeira cativa, participando da programação da PR9. Outra pergunta era o que era Birosca do Agenor. Na verdade era um nome fictício que a gente criou para dizer onde é que ele andava. Algumas coisas realmente eram reais na letra, como a pensão do Zé Tatá, como a PR9, mas a Birosca do Agenor foi um nome que a gente criou lá para rimar com alguma coisa lá. E sobre esses pontos que a gente citou na música e falando se a gente prestar bem atenção, na verdade a música é uma crítica ao que se transformou a nossa música de hoje em dia. No final da melodia, no final da letra, a gente fala que o tempo é fúria que destrói a gentileza, decretando com certeza o belo morreu. Na verdade esse belo está na arquitetura, como eu falei inicialmente, está na música, está na sociedade, está em tudo que tinha de bom e de interessante nessas décadas passadas e que hoje em dia é um pouco mais complicado de se ver. Então, eu espero que eu tenha mais ou menos explicado alguma coisa sobre a música e agradeço mais uma vez o convite de falar um pouco sobre esse tema e dizer que assim, essa música foi classificada na final do Festival da Assembleia e a gente ficou muito feliz com a repercussão que ela teve. Algumas pessoas perguntam sobre o Pedro Pessoa, e a gente ficou interessado, assim, a gente achou interessante porque deu margem para sérias discussões, de grandes discussões sobre o que é música hoje em dia, o que foi música no passado, e a gente fica feliz com isso. Queria agradecer mais uma vez a ter a música como tema desse trabalho de vocês, mandar um abraço para o Júnior Araújo e o pessoal da FANOL, e obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Obrigado.